Olá a todos, meu nome é Alan, eu sou diretor médico do Centro de Referência e Treinamento em Atendimento Pré-Hospitalar e vou falar um tema hoje de suma importância e relevância, que é o cálculo de consumo e duração do sistema de oxigênio, vista que as equipes do atendimento, seja do pré-hospitalar quanto do interhospitalar, apoiando e ajudando na pandemia Covid-19, que a maioria desses pacientes precisam ser removidos com oxigênio. Eu vou começar com um caso clínico aqui para vocês, mostrar um pouquinho da rotina que essa equipe está na tarefa, na missão de remover os pacientes de hospitais de campanha com um pequeno porte para hospitais e centros de referências que têm UTI. O primeiro caso é uma paciente MSR, 54 anos, com antecedente de hipertensão, diabetes, obesidade. Ela estava com histórico de síndrome gripal há 5 dias, com o teste de RT-PCR detectado no dia 5 de 3 de 2021. Deu entrada no hospital de campanha há 2 dias, com quadro de cansaço aos mínimos esforços e de saturação. A mesma está com catéter tipo óculos, 2 litros por minuto, e será transferida para um hospital de referência. Vale a pena observar aqui a vazão, que ela está com catéter tipo óculos a 5 litros por minuto. Como a gente está empenhado de fazer as remoções, as transferências desse doente, a maioria vai precisar de suplementação de oxigênio. Será que eu consigo transferir esse paciente com segurança, tendo em vista a autonomia e a capacidade que eu tenho de oxigênio na ambulância? Então, vamos ver aqui nos próximos slides. Mas o que é importante saber sobre a oxigenoterapia nesse contexto? É qual o tamanho do cilindro de oxigênio da sua ambulância. Você tem um cilindro portátil na sua ambulância, é importante ter? E existe alguma fórmula para o cálculo do consumo de oxigênio? Bom, a gente sabe que no mercado a gente tem cilindros de oxigênio com 50 litros, 40 litros, 20, 15, 10, 7, 5 e 3 litros. O cálculo do consumo de oxigênio. Então eu gostaria que vocês avaliassem os desenhos. O primeiro é qual é o valor do manômetro. Então, olhando aqui para o meu manômetro, ele está marcando aqui o ponteiro de 110 metros cúbicos. Do meu lado aqui, eu tenho uma vazão ou um consumo de 5 litros por minuto. Então, o próprio fluxômetro está me mostrando que ele está aqui numa régua de oxigênio. E esse paciente está com catéter tipo óculos, usando 5 litros por minuto. Ele poderia ter uma vazão maior e poderia estar usando uma máscara não reinalante. Então, olha o exemplo desse caso aqui. Eu tenho um torpedo que ele tem 3 litros. Né? Eu tenho um manômetro que tem 110, que está aqui o desenho do manômetro, que eu vou lá no reloginho, e o fluxômetro está 5 litros aqui no fluxômetro. Então a fórmula aqui que é o volume, cadê o volume? É o torpedo, que pode ser de 3 litros, 5 litros, 10 litros, 20 litros, que ele entra aqui, 3 litros. Vezes quem? Vezes a pressão ou a marcação que está no relógio, que está dando 110. E eu faço volume vezes a pressão, que vai dar 330 litros de gás pressurizado dentro de um cilindro. O segundo passo, eu tenho aqui 330 litros de gás, né, um cilindro portátil, dividido por 5. O Alan, da onde eu tirei esse 5? Exatamente daqui, do fluxo ou da vazão que esse paciente está necessitando. Então, eu peguei 330 e dividi por 5, que deu 66 minutos. Então, para esse torpedo, eu tenho uma autonomia de 1 hora e 6 minutos, que é um tempo hábil para ele poder realizar uma tomografia, para ele poder ser transferido da ambulância até o seu leito de destino, ou até a UTI para onde ele for referenciado.
Vamos fortalecer nosso pouquinho mais do conhecimento nos próximos slides. Bom, mas antes é preciso saber o tempo de uma viagem que você vai gastar o percurso. Porque em São Paulo a gente não consegue dar previsão, a gente tem trânsito. Qual a capacidade de armazenamento que eu tenho na minha AM, na minha ambulância? Eu posso ter cilindros que são fixos, cilindros que são portáteis. E qual o consumo de oxigênio utilizado na viagem, na transferência? Ele está usando 5 litros por minuto, agora ele está usando uma máscara não reinalante 15 litros por minuto. Será que eu vou remover esse paciente com segurança? Será que não vai faltar o oxigênio para ele? Será que comporta a autonomia do que eu tenho para suplementar de oxigênio dentro da ambulância? Bom, aqui eu vou passar mais um caso para vocês. Então, qual que é o cenário? É um paciente que ele vai ser removido de Taboão da Serra com destino a Santos. Cabe ressaltar que o tempo de remoção é 2 horas e o total em 120 minutos. E esse paciente está com uma máscara não reinalante de 12 litros por minuto. Então vamos lá, na minha ambulância eu tenho 2 torpedos de 20 litros, né? Com 40 litros, 2. Só que um torpedo eu tenho 150 metros cúbicos. Então eu vou pegar 150 vezes 20 litros, que é o torpedo, que vai dar 3 mil litros de gás comprimido de gás pressurizado dentro de um cilindro. E aí, o meu segundo torpedo, eu tenho como reserva, né, 120, que ele vai estar marcando aqui no manômetro, 120 no manômetro, vezes 20 litros. Que eu tenho mais um torpedo que tem uma autonomia de 2.400 litros de gás pressurizado dentro de um cilindro. E aonde que eu vejo 12, Alan? Eu vejo 12 aqui no fluxômetro. Um exemplo, estiver marcando 12 e esse paciente está com uma máscara não reinalante. Então, primeiro passo, eu pego 20, lembra que é o litro do cilindro, vezes 150, que está marcando no meu manômetro, né? Que você vai olhar no reloginho aqui. Então, 20 vezes 150 vai dar o quê? 3.000 litros. E aí eu vou pegar 3.000 litros no segundo passo e vou dividir por 12. O Alan, aonde está esse 12? Ele não está com a máscara não reinalante? Eu não estou dando aporte no fluxômetro para de 12 litros por minuto? Eu vou dividir por 12, que deu uma autonomia desse cilindro de 250 minutos. Bom, para eu fazer a remoção desse paciente, eu precisaria de 120 minutos, né, com um fluxo de 12 litros por minuto. Ou seja, eu tenho uma autonomia para usar 2 vezes a mais esse transporte. Por quê? E cabe ressaltar que a equipe levou um torpedo, 2 torpedos e com certeza levou um portátil. Eu estou me deslocando de Taboão da Serra para Santos. Será que não posso ter congestionamento? Será que não posso ter acidente? Será que não posso chover e alagar? Não pode ter uma pane elétrica da ambulância? Não pode ter uma pane mecânica? E aí eu preciso ter o oxigênio com autonomia de reserva. Se caso tenha alguma intercorrência, eu posso atuar, né, suplementando esse oxigênio. E aonde mais é importante? Imagina você está fazendo uma transferência com aeromédico. E aí você tem que saber a vazão que você tem lá em cima do paciente, a autonomia do cilindro, porque quando você está no céu, você não tem ninguém para poder te levar oxigênio. Então, olha a importância de a gente ter uma noção de saber levar a quantidade de oxigênio adequada, saber o tempo do percurso e saber a vazão desse paciente. Tá bom? Bom, vou passar para um próximo slide. Esse é um caso clínico de um paciente chamado CFS, de 55 anos. Ele tem antecedente de hipertensão, com teste RT-PCR aguardando o resultado. No percurso da cidade A para B, estava mantendo um catéter tipo óculos com 5 litros por minuto por um tempo de 15 minutos. Ele evoluiu com uma insuficiência respiratória e queda da saturação para 83%, com necessidade de suplementar mais oxigênio, ou seja, ele saiu de um catéter tipo óculos, foi para uma máscara não inalante com 12 litros por minuto.
por 20 minutos. O total do percurso foi de 35 minutos, ou seja, nos primeiros 15 minutos o consumo foi de 5 litros por minuto e nos minutos anteriores ele foi 12 litros por minuto, ou seja, eu tinha um consumo fixo aqui, mas como ele começou a dessaturar a queda do oxigênio para 83%, tanto o enfermeiro ou o médico colocou para uma máscara não reinalante e aumentou a oferta de oxigênio. Então, eu fiz uma remoção interessante que demorou 35 minutos nessa transferência. E o oxigênio, vocês podem observar que ele não foi constante, ele teve que ser suplementado. Bom, o que eu devo saber nessa remoção? Lembra, volto a dizer, qual que é a capacidade que eu tenho de oxigênio na minha ambulância? Qual foi o real consumo da remoção? Dessa remoção que a gente acabou de discutir. Lembra, ele estava com 5 litros nos 15 minutos, depois, próximos 20 minutos, ele ficou com 12 litros por minuto. E quantos litros sobrou no torpedo? Por quê? É importante eu saber quanto que foi a sobra do torpedo. Olha só que importante, a equipe já até calculou o que sobrou no torpedo. Pensando em quê? Quem sabe eu vou para lá e eu tenho que remover um outro doente. Então vamos lá, voltando para aquele caso. Ó, o torpedo, quando eles fizeram a remoção, o manômetro tinha 60 metros cúbicos. Ele tinha 20 litros, né, que era o oxigênio fixo da ambulância. Então eu multipliquei 60, que estava no manômetro, naquele reloginho, vezes 20, que deu 1.200 litros de ar pressurizado dentro de um cilindro que ficou. O fluxo desse paciente de 5 litros por minuto em 15 minutos, ele usou 75 litros, o consumo dele. E a máscara não inalante, quando foi para 12 litros em 20 minutos, ele fez um consumo, uma vazão de 240 litros. Então aqui, lembra, eu peguei o volume lá do cilindro, que era 20, vezes os 60 que estava no manômetro, e sabia que tinham 1.200 litros de ar pressurizado no cilindro. Então eu peguei 1.200 que eu tinha e diminuí o consumo que eu fiz no trajeto, 240 litros, mais 75, que deu 300 e menos 315 litros. E aí me sobrou 875 litros de ar pressurizado no cilindro. Olha que importante a equipe se ter na percepção de otinocídio, de caso precisasse intervir ou pudesse dar apoio para alguém, eu tinha mais 875 litros. E aqui é o primeiro passo. Eu tenho 20, lembrando que eu tenho 20 litros, que era do cilindro que estava marcando no manômetro, vezes, 20 litros, que era o cilindro, vezes 60, que estava no relógio do manômetro, que deu o total de 1.200. Eu peguei esse 1.200, subtraí, lembra que o paciente estava com 5 litros por minuto, nos primeiros 15 minutos, depois dos próximos 20 minutos ele desaturou e precisou aumentar a demanda de oxigênio, que foi para 12 litros por minuto. Né? E aí 1.200 por 315 sobrou 875, sobrou. Como a equipe era muito esperta, ela já tinha uma noção que a central de regulação pediu para retornar com o paciente de volta. Então, o caso clínico daquele paciente era paciente de 48 anos, estava com máscara não reinalante a 11 litros por minuto e o tempo de percurso 60 minutos. Olha só, pegar um paciente com 11 litros por minuto, lembrando que só sobrou 875. As perguntas pertinentes. É seguro fazer o transporte desse paciente? Será que eu tenho oxigênio para suplementar durante o transporte? E qual o tempo que tenho de oxigênio para aquele paciente? Bom, vamos fazer o cálculo. Lembra, já dei o cálculo aqui para vocês, deu 875 litros que sobrou. O fluxômetro ou a vazão, o consumo daquele paciente está com uma máscara não reinalante a 11 litros por minuto. Né?
e o tempo de percurso desse novo paciente, que eles acabaram de deixar aquele paciente, né? E pediram para retornar com outro doente. E esse percurso daria 60 minutos. Então, primeiro passo, eu sei que eu tenho um volume, que eu tenho um oxigênio de 875 litros, né, que sobrou naquele oxigênio. Então, eu pego 875, divido por 11, que é a vazão, né? A vazão do paciente que vai estar lá no fluxômetro, que vai estar com uma máscara não reinalante, e divido. Então, minha autonomia do meu cilindro deu 79 minutos. 79 minutos, né? A vazão. E aí, o meu percurso é de 60 minutos. E a minha autonomia é de 79 minutos. Será que é seguro remover esse paciente? A esse paciente, eu tenho uma autonomia a mais de 19 minutos. Eu tenho alguma intercorrência, eu tenho um acidente, chove, aumento do fluxo de veículo, e aí esse paciente não é suplementado com oxigênio adequadamente, entra com insuficiência respiratória, acaba tendo estresse para a equipe, porque a equipe quer fazer o melhor para ele, e nesse momento, sinônimo de prudência é falar não. Não porque tem medo, mas não por prudência. Falar, ó, central, não tenho oxigênio, preciso abastecer com oxigênio para poder dar andamento. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Caso vocês tenham algum outro vídeo, algum interesse, a gente está aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, vídeos totalmente pertinentes ao atendimento pré-hospitalar e ao interhospitalar. Me deixo à disposição para qualquer dúvida, né? E no próximo dia 19/3/2021, o Tenente Claudinei, diretor de enfermagem, vai falar sobre controles de hemorragias junto com a instrutora Cirlei, no dia 19/3/2021, às 14 horas, tá bom? Muito obrigado a todos e um abraço.